Pronto, estamos gravando aqui nossa primeira aula. Então, gente, da aula 3, sobre cálculo de reações de apoio, a gente fez até o exemplo 6, certo? Foi isso, né? A gente fez. Certo, tá certo. Só ficou faltando o último, né? Que seria o exemplo 7. Então, vamos resolver esse aqui rapidinho e o outro que faltou da segunda aula, da semana passada. Então, vocês conseguiram entender como que são resolvidas as questões? Tem alguma dúvida aí ainda do que a gente viu semana passada? Ficou claro? A senhora consegue dar uma relembrada, professora? Que eu perdi a aula caiu, minha internet caiu, eu perdi bastante coisa. Tá, então vamos lá. Então, pessoal, o que eu preciso que vocês compreendam é o método, né? Como que elas são resolvidas. O resto vocês vão treinando aí com a prática, fazendo exercícios. Eu vou passar hoje um trabalho para vocês, o trabalho da avaliação de vocês da disciplina, o primeiro, que está valendo 2 pontos. No final aqui dessa primeira parte eu vou mostrar para vocês as questões, mas é basicamente o mesmo que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. A gente tem cálculo das reações de apoio em vigas ou pórticos, né? Foram os exercícios que a gente viu até agora. A metodologia é a mesma, o princípio físico é o mesmo, então, só muda a estrutura, né? Mas, se vocês entendem o princípio, a física do problema, vocês podem aplicar para qualquer estrutura. Então, vamos ver essa viga aqui do exemplo 7. Então, a gente, o que precisa fazer primeiramente? Primeira coisa que a gente vai fazer em uma questão é substituir os vínculos, né? Os tipos de apoio pelas reações que vão surgir nesses apoios. E a gente vai colocar uma simbologia, né? Uma nomenclatura para identificar essas reações. A gente vai colocar na direção que essas reações surgem e a gente vai colocar um sentido arbitrário inicialmente, porque a gente não sabe qual o sentido. A gente vai arbitrar e, à medida que a gente for resolvendo, a gente vai perceber se o sentido estava certo ou não. Então, vamos lá. Nessa viga aqui, a gente tem 2 apoios, né? Esses 2 apoios são de que gênero? Primeiro, segundo ou terceiro gênero? Primeiro e segundo. Exatamente. Apoio do primeiro gênero, o primeiro aqui, e esse aqui de segundo gênero. Lembrem sempre que o apoio do primeiro gênero, ele aparece o triângulo aqui separadinho dessa linha, né? Como uma simbologia de que na direção horizontal o deslocamento está livre, né? Então, prestem atenção aí nessa simbologia para que vocês não se confundam quando vejam esse tipo de apoio numa questão. Quando ele está separado, ele está indicando que essa viga consegue se deslocar nessa direção. Quando ele está preso, como o segundo aqui, né, ele aparece preso com o solo, e que você não tem deslocamento nem no eixo X, nem no eixo Y. Então, a gente vai ter 2 reações de apoio aqui. Perdão, uma reação no apoio A, porque é do primeiro gênero, e 2 reações no apoio B, porque esse apoio é do segundo gênero, certo? Então, a direção da reação, ela vai ser de acordo com a direção desse apoio aqui. Em que direção está esse apoio? Vocês conseguem entender qual seria a direção do apoio?
Então, pessoal, essa é a direção do deslocamento que ele está restringindo e na vertical, certo? Que seria o eixo Y. Se esse apoio aqui estiver girado, então ele pode estar restringindo apenas ou seja, um movimento no eixo X horizontal, mas ele está aqui restringindo no Y na vertical. E o outro nas duas direções, certo? Então, vamos lá. A gente substitui, então. Gente, essa metodologia aqui não é obrigatória. Você pode deixar o apoio lá e colocar. Só que para vocês terem um exercício mais organizado, para vocês não se confundirem no cálculo, o ideal é seguir um passo a passo, né? Para você não errar. Então, você retira os apoios, coloca a reação, né? Aqui a gente retirou o apoio e colocou a reação na vertical, no eixo Y. E a gente retirou aqui esse outro apoio de segundo gênero e colocou as duas reações que vão surgir. Uma no eixo X e a outra no eixo Y. O sentido é arbitrário, né? A gente vai colocar arbitrário. Como a gente tem cargas atuantes aqui, apontando para baixo, ou seja, no sentido da força de gravidade, a gente já, por uma questão de intuição lógica, imagina que essas reações vão estar no sentido contrário, né? Mas, no caso que a gente tiver uma estrutura muito grande ou mais complexa, com força atuando, mesmo no sentido da gravidade, do que apontando para cima, a gente não sabe inicialmente a reação para onde vai ficar. Nesse caso aqui, a gente já apontou para cima, porque as cargas aqui atuantes estão para baixo. Então, para equilibrar, né? Por uma coisa de intuição lógica, a gente já sabe que essas reações vão para cima. E a reação aqui também na horizontal, RB, no eixo X, também eu coloquei no sentido contrário dessa força atuante aqui, né? Porque só tem essa. Então, eu já sei que a reação vai estar no sentido oposto dessa aqui. Mas isso porque essa questão é simples. Se eu tiver muitas forças atuando em vários sentidos, eu não vou saber para onde é que ela vai apontar, se para a esquerda ou para a direita. Então, a gente coloca um sentido arbitrário no início. Beleza? Então, colocando reações de apoio, a gente vai utilizar sempre para determinar esses valores, essas incógnitas, as equações de equilíbrio no plano. A gente está trabalhando aqui no plano. Lembrem que no espaço a gente tem 6 equações, mas como a gente trabalha nesta disciplina com estruturas planas, a gente utiliza apenas 3 equações de equilíbrio. E mesmo às vezes estruturas espaciais, na prática, vocês conseguem analisar por plano. Então, essa ferramenta de análise no plano, ela é muito útil até para estruturas espaciais, certo? Então, vamos lá. Vamos começar determinando a primeira reação aqui, que seria a vertical no apoio A, né? RA em Y. Então, pessoal, para determinar a reação na direção do eixo Y, a gente vai utilizar qual equação? Somatório de força de Y? Exatamente. A gente só pode utilizar o somatório de força no eixo Y ou o somatório de momento, né? Caso a gente precisar, se a gente tiver mais incógnitas e não der para resolver com a equação de somatório de força no eixo Y. No caso, a gente tem outra incógnita aqui no eixo Y, que seria a reação, né, no apoio B, no eixo Y. Então, a gente fazendo o somatório de força em Y não vai conseguir determinar esse valor de RA, que a gente tem outra incógnita aqui. Então, a gente obrigatoriamente precisa utilizar a equação de somatório de momento.
Mas vocês vão perceber isso na questão, né? Se apenas tem uma incógnita, você já sabe que pode utilizar o somatório de forças. Mas se você está com uma reação aqui incógnita e com outra reação incógnita do outro lado, você sabe que não consegue determinar pelo somatório de forças. Então, utiliza somatório de momento. Somatório de momento em relação a qualquer ponto da estrutura. Mas você precisa escolher um ponto que elimine a outra incógnita. Senão você fica na mesma, não consegue determinar. Certo? Então, se a gente tem uma reação aqui no apoio B que é incógnita, a gente vai fazer somatório de momento em relação a qual ponto? A esse aqui, pessoal, o apoio B, porque a gente eliminaria, então, o momento produzido por RB. A gente não vai ter essa incógnita dentro do somatório de momento com respeito ao ponto B. Entenderam? Fica claro isso? Vocês precisam sempre fazer o somatório de momento com respeito a um ponto que elimine uma das incógnitas, senão você não vai por nada, porque não tem como solucionar. Então, sempre essa é a metodologia. Tem alguém perguntando alguma coisa? Alguém perguntou alguma coisa? Não. Professora, Sim. então esse momento refletido no ponto A é o esforço do ponto B, que seria 9 kN, para fazer a harmonia com o ponto B, é isso? Com esse arco que a senhora tá mostrando aqui, que gira o contrário, que gira para o sentido anti-horário? Não estou entendendo a tua dúvida. Não. Olha só. A gente tem um ponto A, RAY, e aqui a gente tem um ponto RBY, não é isso? Sim, a gente tinha dois apoios. A gente retirou e substituiu pelas reações que vão surgir nesse apoio. Tá certo? É A e B. Isso. Isso. Esse balanço que tem aí, que é essa projeção de 1 metro mais 1 metro, ela faz um esforço para o lado, sentido anti-horário, não é isso? De qual força você está falando aí? 9 quilonewtons. Mas esse 9 kN aqui é o momento aplicado. Ah, sim. Sim, Tá então certo? tá ok. Então é só do... Essas cargas que aparecem aqui, vamos olhar o início da questão. As cargas e os momentos que aparecem, eles são atuantes, né? Eles estão atuando naquela estrutura. Sim. E as reações de apoio são... A gente tem forças ativas, lembrem que a gente classificou forças ativas e momentos ativos e forças e momentos reativos. Então, essa seria uma estrutura submetida a esse carregamento com o momento aplicado também. As reações de apoio são forças ou momentos reativos que eles vão se opor a essas que estão atuando para deixar a estrutura em equilíbrio. Certo? Então, não confundam isso aí, pessoal. A carga que a gente está apresentando sempre nas questões, elas são cargas que estão atuando na estrutura, ou seja, cargas atuantes, ativas. E a gente vai determinar as reativas, que seriam as reações nos apoios. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos desenvolver a equação aqui de somatório com respeito ao ponto B. O ponto B, pessoal, olhem aqui, é o apoio, né? Onde o apoio se encontra. Esse momento aqui de 9 kN metro, ele está um pouquinho, ou seja, ele está 1 metro Parou? deslocado, certo? Então, vamos lá. Quais seriam, então, a força que produz um momento aqui no ponto B? Vamos lá.
de todas essas forças atuantes aí e reativas, quais delas produzem momento aqui no ponto B? 15. 6 kN, 10 kN. Não, E- 6 kN, ela não vai produzir momento no ponto B, porque ela não tem uma distância até o ponto B. Ela está no eixo do ponto B, tá vendo? Ah, sim, sim. Então, você Isso quer dizer que se tá no eixo, ela não produz. Ela seria mesmo que se ele tivesse no ponto. Exato. Se os eixos dessa força, Se fosse o eles X, né? se os eixos da força, eles passam por aquele ponto, elas não estão a uma distância daquele ponto, então não tem como produzir um momento. Sim. São Ok. as forças que produzem momento são aquelas que têm o eixo da força a uma distância do eixo do ponto, certo? Do apoio que a gente está analisando. Então, essa aqui de 6 kN não produz momento. Seria essa aqui de 10, muito bem. Qual outra? A 3 kN, Isso. A de a 15. 15 e a de 9. E o momento que está aí. Esse é o O momento. momento. Pronto. Isso. E que mais? E a Y também. Exatamente. A incógnita que a gente tem aqui, a reação do apoio A, vai produzir um momento, né? A gente está determinando essa reação. Então, pessoal, é só desenvolver a equação. Vamos lá. Então, essa força de 10 kN aqui, ela vai produzir um momento de que valor aqui? Vamos lá. 10 kN. Não, 10 kN é o valor da força. O momento, sim. lembrem que é a força pela distância até o ponto que a gente está analisando. Certo? Então, o momento aqui produzido por essa força seria 10 kN pela distância do ponto de aplicação dessa força até o ponto que a gente está analisando, né? Que seria essa distância aqui, né? 3 metros. 14. 10, 14, certo? Exatamente. Então, seria 10 por 14. Em que sentido? Horário ou anti-horário? Anti-horário. Horário. Positivo. Exatamente, que a gente considera positivo. Beleza. A reação em A, ela vai produzir um momento de que valor? Negativo. Negativo. Sim, o sentido aqui é contrário, né? O sentido aqui é horário negativo, mas o momento seria esse valor da força da reação multiplicado por que distância? 11. Exato. A gente tem aqui 11 metros, né? E a gente tem outra força aqui, distribuída. Como que a gente falou aula passada que a gente trata a força distribuída? No meio. A gente calcula a resultante, certo? Se ela é uniformemente distribuída, ou seja, ela tem um valor constante ao longo do elemento, ela pode não, ela é considerada aplicada no meio daquela barra, certo? Então, a resultante dessa força distribuída vai ser a força pela distância, 6 kN, certo? Aplicado aqui no meio, que seria 5 metros. isso. Perdão, vamos lá. Então, a outra força que a gente tem aqui distribuída, também, 15 kN por metro, é triangular. Lembrem como a gente calcula a resultante de uma força triangular. E o ponto de aplicação dela também, da resultante, não é no meio, porque é um triângulo, né? Então, vocês vão colocar ela a L sobre 3 do lado de máximo valor ou 2L sobre 3 do lado do valor mínimo, né? Do valor zero. Certo? Vamos ver como ficaria, então, a equação.
A gente tem aqui, tem alguma coisa aqui faltando. Agora foi. Tinha uma slide aí errado. Mas tudo bem, aqui está certinho. Então, pessoal, a gente já colocou as resultantes aqui, vamos ver. Essa slide aqui, esqueçam que essa equação aqui está errada. Então, 3 por 2 seria 6 kN. E como a gente calcula aqui essa resultante? Então, seria 15 por 2, 30 kN, mas como é um triângulo, é dividido por 2, certo? Então, seria 15 kN. Essa aqui aplicada no meio da barra. A barra tem 2 metros, então ela está aplicada aqui no meio. E essa aqui, a L sobre 3, do lado de máximo valor, né? Como esse é o comprimento dessa barra aqui, né? Da aplicação dela é 2 metros. Olhem aqui, ela está aplicada nessa barrinha a 2 metros. Então, a gente coloca aqui a L sobre 3, 2 sobre 3 metros, né? Então, assim, a gente já está pronta para colocar a equação. Então, a gente tem, primeiramente, eu coloquei primeiro aqui o momento aplicado, é somatório do momento. Então, todo momento que aparecer, você tem que considerar na equação os momentos aplicados e os momentos produzidos pela força. Certo? O somatório do momento, você tem que colocar todos os momentos, o que estão aplicados já com o valor do momento e aqueles que produzem a força. Então, esse aqui de 9 kN, ele está girando aqui anti-horário positivo, kN, multiplicado por metro, não esqueça a unidade. Mas, esse aqui da força de kN, que já vocês tinham falado, né? Não, perdão, eu segui essa ordem aqui, né? Eu segui do extremo A para B para o A. De direita para a esquerda. Então, depois desse momento, a próxima força seria essa aqui, de 15 kN, que está aqui, né? Multiplicada pela distância, que aquela se encontra do ponto B, que no caso é 4 sobre 3 metros. A próxima força, essa resultante aqui, de 6 kN, multiplicado pela distância do ponto, que seria 2 e 4, 6, mais 1 metro aqui, 6 metros, mais essa força de 10 kN por 14 metros, que já você tinha falado também, girando positivo, menos a reação de apoio. Deixei a reação aqui para o final, que é a nossa incógnita. A reação de apoio multiplicada pela distância até o ponto B, que seriam 11 metros, girando horário negativo. Então, resolvendo a equação, pessoal, vocês fazem o somatório, a multiplicação e somatório de tudo isso aqui, e passam para o lado contrário. Então, a gente encontra o valor da reação em A, que está dando aqui 19,2 kN, certo? Então, a gente já determinou o valor dessa reação. Vamos lá. Certinho. Então, aqui já coloquei esse valor da reação de 19,2 kN. Beleza? Então, faltam agora duas incógnitas. Aqui no ponto B. Sim, pode falar. Esse 9 kN aqui, O em momento. relação ao momento, em relação ao ponto B, esse 1 metro mais 1 metro aqui, ele não entra naquele cálculo nosso? Então, pessoal, não confundam o momento com força, certo? A gente está fazendo um somatório de momento. Esse 9 kN multiplicado por metro já é o momento.
Então, ele é um momento que está aplicado lá. Outra coisa é o momento produzido pelas forças. Então, o momento produzido pela força é sim a força pela distância. Mas quando aparece um momento aplicado, que ele já é um momento, você não precisa multiplicar por nada, porque aquele momento já está lá. Entenderam? Entenderam a diferença? Entendi que eu não tinha prestado atenção nesse N aqui, esse M no final aqui. 9 quilonewtons metros. Exatamente. Obrigado. Então, prestem atenção nas unidades e na simbologia, né? Aqui a gente representa o momento com o giro, né? Então, quando ele aparece aplicado, ele já é um momento. Você só vai somar ou vai subtrair ele dependendo do sentido, se for positivo ou negativo. E a força, sim, você vai calcular o momento que elas produzem multiplicando pela distância. Certo? Então, vamos lá. A gente já terminou a reação em A. Agora, vamos determinar a reação em B. Então, pessoal, a gente determina agora a reação em B como? A gente vai fazer somatória de momentos de novo? Não. Não, né? Vocês até podem fazer, mas assim, não precisa. Mais simples calcular agora pela equação de somatório de forças em Y, né? Então, você pode fazer somatório de momento, sim, com respeito ao ponto A, para você determinar essa reação, ou com respeito a qualquer ponto, porque essa aqui já não é mais incógnita, só que você vai complicar a sua vida, porque você vai ter muito mais cálculo, e vai se confundir sem necessidade. Agora, você só tem uma incógnita no eixo Y. Então, pode usar o somatório de forças no eixo Y, certo? A gente tem, então, 10 kN aqui apontando para baixo, no sentido da gravidade, que a gente considera negativo na nossa convenção de sinais. A gente tem aqui o valor da reação em A, positivo, porque está apontando para cima. A gente tem aqui 6 kN dessa resultante aqui da força distribuída que estava aqui, apontando para baixo, e outros 15 kN da outra resultante aqui, apontando para baixo. Mas a reação vem. Tudo isso tem que ser igual a zero, para a estrutura estar em equilíbrio. Então, substituindo o valor aqui de RA, fazendo a conta aqui da somatório dessas forças todas atuantes aqui, a gente encontra o valor da reação em B, na direção do eixo Y. Que no caso aqui, deu 11,8 kN. Então, substituindo aqui o valor, a gente tem, então, já os valores dessas duas reações. Está faltando o que, então? Somatório de X. Está faltando unicamente a reação em B no eixo X, né? Que, na verdade, é a mais simples de ser determinada, porque só tem uma força atuando aqui nessa direção. Então, vocês podem calcular ela no início, podem calcular depois, não tem problema. O importante é você determinar todas as reações. A ordem não interessa, você escolhe o que mais fizer sentido aí para você, né? Então, usando a equação de somatório de forças no eixo X, a gente já sabe que vai ser 6 kN no sentido oposto dessa aqui, porque só tem essa, pessoal. Então, aqui é fácil determinar esse valor, né? Um pouco de intuição também é bom. A gente não precisa ficar escrevendo quando só tem uma força. Podem fazer, não tem problema, mas a gente resolve a equação, desenvolve quando tem várias forças. Quando é intuitivo, assim, só tem uma, já você sabe diretamente que a outra vai estar no sentido contrário, com o mesmo valor. Então, resolvida essa questão aqui. A gente já determinou os 3 valores. Então, como falei também na semana passada, uma vez que você resolve
a questão, determina os valores das reações de apoio, você tem como verificar se o que você fez está certo. Como você vai verificar isso? Pelo sinal. Sim, exatamente. Nesse caso, a gente já determinou, deu positivo, então os sentidos que a gente colocou inicialmente estão certos, senão você invertia. Mas agora eu estou perguntando outra coisa. Você quer determinar? Fazer somatória de momento igual a zero. Exatamente. Você tem as mesmas 3 equações de equilíbrio estático, você utiliza para fazer a comprovação. Você pode utilizar as 3, somatório de forças em X, somatório de forças em Y e somatório de momento com respeito a qualquer ponto da estrutura. Então, com esses valores determinados, você pode fazer você pode checar, você pode pegar a equação, substituir todos os valores com os sentidos dela, e todo esse somatório, ele tem que ser 0, né? Isso ajuda vocês a perceberem se vocês erraram em algum cálculo. Assim, você diminui muito a chance de você errar uma questão se você faz a comprovação. Porque, assim, tem que ser muita coincidência você errar na resolução e você errar também da mesma forma na verificação. Isso é praticamente improvável. Se você faz a verificação, você vai perceber muito, com certeza quase, um erro de cálculo que você tenha cometido, né? Então, façam essa verificação depois, pessoal. Cada vez que acaba uma questão, faça a verificação, aplicando as mesmas 3 equações de equilíbrio e veja se o somatório de tudo aquilo lá é 0, né? Seja força em X, seja força em Y, ou seja, somatório de momento, tá bom? Beleza, então, essa era a última questão aqui de reações de apoio em vias. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos ver a última questão que ficou da aula 4, que ficou uma questão de pórtico. Vamos lá. Nessa aqui, a gente tinha feito até o exemplo 4, tá certo? Foi isso? Falta 5. Falta 5. Faltou só o 5, né? Então, vamos lá. O exemplo 5 era um pórtico, né? Da aula 4, semana passada. Que ele é resolvido da mesma forma, pessoal. Vamos lá. A gente tem aqui, então, uma estrutura de pórtico plano com cargas atuantes e a gente vai determinar as reações de apoio. Da mesma forma, tem 2 apoios aqui, né? Esses apoios vão gerar reações em quais direções? Primeiro, eles são de qual gênero? Primeiro e segundo. Exatamente, primeiro e segundo. Primeiro gênero a gente chama de apoio simples, né? Porque ele só restringe o movimento. Segundo gênero a gente chama de articulação, que ele restringe 2 movimentos, 2 deslocamentos lineares, mas ele permite o giro. Então, vocês podem chamar também como apoio simples e articulação aqui no apoio B. Então, pessoal, quais seriam as direções dessas reações? Vamos ver aqui no apoio A. Vai surgir uma reação em A em que direção? X ou Y? X. Y. Então, esse exemplo aqui para vocês verem a direção da reação, né? No caso, os exemplos anteriores, a gente sempre tinha restringindo na vertical. Só que aqui ele está restringindo na horizontal. Certo? Ele está girado, ele está restringindo o deslocamento aqui na direção X. Então, pessoal, prestem atenção nessas coisas, prestem atenção nas direções dos apoios para vocês colocarem a direção da reação certinho.
E no apoio B vão ter duas reações da mesma forma, uma no eixo X e outra no eixo Y. Microfone aí, galera. E tem alguém aqui com o microfone aberto? Já foi. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem uma reação aqui no apoio A, né? Em X, e duas no apoio E, X, Y, né? Então, percebam aqui que o mesmo apoio, ele está restringindo aqui outra direção. Então, prestem atenção nesses detalhes aí, porque nessa coisa vocês erram nas questões, certo? Vamos lá. Então, o que que a gente faz agora? Mesma coisa. Primeira coisa que a gente vai fazer, tem essa força aqui distribuída, né? Essa carga distribuída linearmente, de forma uniforme. A mesma coisa a gente vai fazer. Encontrar o quê? A resultante dessa força. Seria quanto? 24 kN. Exatamente. 24. Eu não sei se eu coloquei aqui, eu vou ter que colocar alguma hora. Então, vamos lá. Tem alguma coisa errada aqui nessa equação. Só um minuto. Ficou por 3 aí já. Tá, aqui apareceu já. Oi? Ficou pelo 3 metros ali, né? Então, vamos lá. É porque o primeiro eu determinei aqui a reação em X, né? Então, eu não coloquei ainda o valor da resultante. Então, gente, primeira coisa que eu determinei aqui, reação no eixo X, né? A reação no apoio A. A ordem, já falei para vocês que eu sei que é colhe, não tem que seguir uma ordem, é só determinar todas as reações. Então, eu iniciei aqui pela reação do apoio A, só que a gente tem outra reação no apoio B, né? Na direção X. Eu coloquei aqui as duas com o mesmo sentido, apontando para a direita, que a gente considera positivo, por isso elas estão aqui positivas. A gente tem outra força de 20 kN aqui atuando nessa direção, só que no sentido contrário, apontando para a esquerda, negativo nesse caso. E a gente tem aqui nesse ponto outros 5 kN atuando apontando para a direita, né? Então, tem outros 5 kN aqui positivos, e o somatório de tudo isso vai ser 0. Só que eu coloco esses exemplos assim para vocês verem que não importa por qual reação vocês começarem ou se vocês conseguem utilizar a equação ou não. Você pode, eu vou determinar pelo somatório de forças em X. Não tem problema, você inicia, mas você vai perceber aqui que vai ficar com duas incógnitas. Então, na hora que você percebe que você não consegue resolver, já você deixa essa equação assim, né? E você utiliza outra equação que te permita, então, conhecer esse valor da reação em A. Como que a gente resolveria, então? A gente utilizaria qual equação agora? Do momento? Momento. Somatório? O somatório do momento, mas a gente faria com respeito a qual ponto da estrutura? Momento em B. DY. Exatamente, a gente faria o somatório de momentos com respeito ao ponto B. Por quê? Porque a gente vai eliminar uma incógnita. No caso, vai eliminar essas duas, porque elas estão passando aqui pelo ponto, elas não vão produzir momento nesse ponto. Então, a gente vai ficar só com uma incógnita, que é a que a gente quer determinar, que seria a reação em A. Certo? Então, a gente vai realizar esse somatório de momentos aqui com respeito ao ponto B. Vamos lá. Então, para isso, aí eu já coloquei a resultante aqui da carga distribuída, os 24 kN aplicados aqui no meio. E vamos fazer o somatório, então.
Primeiro, da mesma forma, quais são as forças que produzem um momento aqui nesse ponto B? Momento de 10 kN, Momento. Exato. força de 20, 5 quilonewtons. Exato. O que mais? força de Vezes 3, né? 5 quilonewtons vezes 3. É Isso. isso? E mais 20 quilonewtons vezes 5. Isso, 20 kN por 5, o que mais? 24, esse 3 é dividido no meio, vai dar 1,5, né? 24 vezes 1,5. Exatamente. E que mais? O RAX, aqui que é a Uhum, vezes 5. exatamente. Então, vocês já sabem quais são as forças que vão produzir momento aqui. Na hora de escrever a equação, você só precisa prestar atenção ao sentido, né? Como esses momentos estão girando para você colocar o sinal, se é positivo ou negativo. Mas vocês já sabem quais são as forças que produzem momento em relação a um ponto determinado. Então, vamos lá. Primeiro, o momento aplicado, para a gente não esquecer, 10 kN por metro. Ele está girando aqui. Observem o giro. Ele está girando horário. Então, é negativo na nossa convenção de sinais. Certo? O momento produzido por essa força de 5 kN, que seria 5 por 3 metros, né? Girando também aqui horário, negativo. O momento produzido por essa força aqui de 20 kN, multiplicado por 5, nesse caso gira anti-horário positivo, mais o momento produzido por essa resultante de 24, e a distância seria 3 dividido por 2, 1,5 metros. No caso, gira anti-horário positivo também. O momento produzido pela reação em A, está girando aqui horário, então negativo, então seria a reação em A multiplicado por 5 metros. Tudo isso igual a zero. Então, pessoal, resolvendo tudo isso aí, a gente determina a reação em A, vai dar um valor de 22,2 kN. Mas lembrem que a gente já tinha essa equação aqui pré-estabelecida, que a gente ficou com duas incógnitas. Então, como a gente já determinou a reação em A, né, no eixo X, a gente substitui nessa equação e a gente calcula aqui a reação em B. Substituindo aqui o valor de RA, a gente vai encontrar um valor da reação em B de menos 6,2 kN. Olhem aqui, ficou negativo. O que significa isso, então? O sentido está errado. A gente colocou um sentido errado no início, então é só inverter o sentido. Vamos lá. Pronto, aqui eu já inverti. Olhem aqui, estava apontando para a direita, eu inverti apontando para a esquerda. Pronto. E aí, está tudo certinho. Então, está faltando unicamente a reação em B aqui, né, no eixo Y. E a gente determina, então, utilizando qual equação? Somatório de forças em Y. Exatamente. A gente não precisa fazer somatório de momentos de novo, porque não temos mais incógnitas. Só tem essa incógnita agora e a gente resolve mais fácil, com menos erro, utilizando a equação de somatório de forças no eixo Y, né? Então, pegando essa equação aí, colocando as forças atuando, só tem essa aqui, a resultante da força da carga distribuída, apontando para baixo, negativo, e a reação em B. Então, a reação em B, eu coloquei aqui um erro. Rapidinho. Isso aqui seria a reação em Y. Vamos lá. Então, a reação em B, na direção do eixo Y, menos 24 é zero.
Então, a gente tem uma reação de 24 kN. Essa aí também você nem precisa fazer a equação, mas eu coloco para ficar claro para vocês. Você só olha aqui que tem uma força atuando nessa direção, só uma, as outras estão na direção horizontal. Então, essa aqui, né, por lógica, já vai ser o valor dessa aqui no sentido oposto. Certo? Então, pessoal, essas foram as questões que ficaram da semana passada. Ficou alguma dúvida em relação ao cálculo de reações de apoio? Alguém tem alguma dúvida? Não está entendendo alguma coisa? Está tranquilo, eu acho. Então, pessoal, é muito Professora, importante. a questão de dúvida mesmo, só na hora da gente, de vez em quando a gente vai colocar as aplicações das forças, mas isso aí com os exercícios a gente vai pegando jeitinho. Então, é importante que vocês façam questões, façam exercício, porque essa parte aqui de cálculo de reações de apoio é a parte inicial. Vocês precisam saber isso bem, né? Para vocês depois conseguirem determinar outras coisas na estrutura, como são os reforços internos, que a gente vai ver aqui depois. Então, vocês têm que fazer bastante questão, praticar. Peguem essa que eu já fiz e façam sozinho. Você pega a questão lá, sem ver a resolução, e tenta fazer sozinho, e depois confere, né? Eu acho que tem bastante questão aqui que a gente já fez, que vocês podem pegar e fazer em casa, sem olhar, sejam sinceros com vocês mesmos, sem olhar a resolução, para ver se vocês realmente estão entendendo, se vocês conseguem resolver ou não. Então, pronto. Vamos lá. Vou parar aqui o compartilhamento. Eu vou mostrar agora para vocês o trabalho 1. Vamos lá. Eu vou passar aqui, vou passar agora pelo próprio chat e depois vou passar também pelo WhatsApp. Então, pessoal, esse trabalho aqui, o primeiro trabalho da disciplina, que está valendo 2 pontos, e a gente, eu dividi aqui, só coloquei 2 exercícios, né? Ele tem 6 questões em total. O exercício 1 tem 3 e o exercício 2 tem 3 mais. O exercício 1 é isso que a gente já viu aqui. Determine as reações de apoio nas seguintes estruturas isostáticas planas. Então, a gente tem 3 questões aqui para vocês resolverem. Uma viga, 2 póticos, né? A mesma coisa que a gente viu. Não são as mesmas estruturas, mas se vocês entenderam nas aulas, vocês conseguem resolver essas questões aqui. O exercício 2 é para determinar os reforços solicitantes internos nas seções indicadas em cada uma das estruturas a seguir. Esse conteúdo aqui vocês não aprenderam ainda. Vocês vão aprender na aula de hoje, mas vocês vão aprender, assim, a teoria, né? A gente não vai resolver exercícios hoje, porque não dá tempo, mas semana que vem eu vou trazer mais exercícios desse tipo. Então, vocês já podem ir avançando, resolvendo as 3 primeiras questões. E assim, quem conseguir entender tudo bem hoje, pode também tentar resolver já as outras questões, mas não se preocupem em resolver essas agora, com a aula de hoje, porque talvez não seja suficiente para vocês assimilarem o conteúdo todo. Mas as 3 primeiras vocês conseguem já ir fazendo, tá bom? Então, vamos lá. O trabalho é a mesma coisa que a gente fez, pessoal. Ele vale 2 pontos. Então, uma questão aqui que vocês vão perceber é que para resolver as questões do exercício 2, né, você também vai precisar calcular as reações de apoio. Então, você tem cálculo de reações de apoio aqui e depois vai continuar aplicando para resolver essas questões.
Mas aí vocês podem se perguntar, professor, então, se a gente precisa também aqui, por que não são questões, então, desse tipo unicamente, que a gente já faz tudo? Porque assim, pessoal, você tem mais chance de vocês acertarem as questões. Se eu divido 3 para reações de apoio e 3 para esforços internos, essas aqui vocês conseguem realizar mais facilmente. Então, vocês têm mais chances aí de, pelo menos, a metade dos pontos do trabalho, vocês ganharem, né? E nessas aqui vocês têm mais chances de errarem no cálculo, porque tem mais cálculo. Então, por isso eu dividi o trabalho assim. Vocês podem me perguntar qualquer dúvida semana que vem, perdão, sobre o trabalho, e vocês podem entregar ele até o dia da prova, que seria agora em abril, dia 16, se não me engano. Então, vocês têm aí quase um mês para fazer esse trabalho aí. Eu vou passar para vocês daqui a pouco. Vou passar depois, né, no final da aula, para não perder tempo. Então, vamos começar, então, com outro conteúdo agora, que não é muito extenso. Então, vamos iniciar a aula 5. Vamos lá. Bem, então, pessoal, a gente na aula de hoje tinha como objetivo, né, praticar um pouco mais de cálculo das reações de apoio, que eu deixei aqui no título, porque a gente ia resolver essas questões que ficaram. E o conteúdo que a gente vai ver agora vai ser sobre estabilidade e estaticidade de modelos planos, que a gente falou um pouco disso, eu falei para vocês um pouco disso nas aulas iniciais, nas primeiras 2 aulas, mas vocês vão ver um pouco mais sobre isso aqui hoje. Então, vamos lá. Vocês já tinham aprendido, ou pelo menos eu tentei explicar para vocês sobre estaticidade e estabilidade, né? Que as estruturas elas são classificadas como estáveis ou instáveis. Estruturas estáveis são aquelas as quais o sistema de forças reativas, que são as reações de apoio que a gente está aprendendo a determinar, elas são capazes de equilibrar esse sistema, ou seja, de equilibrar as forças que estão atuando, que seriam as forças ativas. Então, quando essas forças, reações de apoio, elas equilibrarem as forças que estão atuando, a estrutura ela vai ficar em equilíbrio. Então, é uma estrutura estável. Quando a estrutura é instável? Quando acontece o contrário, quando o sistema de forças reativas ele não é suficiente para garantir o equilíbrio ou para equilibrar aquelas forças ativas que estão atuando na estrutura. Então, a gente sabe que tem estruturas estáveis e estruturas instáveis. O engenheiro civil, ele quer estruturas estáveis, não instáveis, certo? Então, a gente sempre quer trabalhar com estruturas que são estáveis. Quanto à estaticidade, as estruturas também se classificam como estruturas hipostáticas, que são sempre estruturas instáveis, ou estruturas isostáticas e hiperestáticas. Essas 2 últimas são sempre estáveis, porque a estrutura isostática, a gente já falou também sobre isso, são aquelas em que as reações de apoio, ou ela possui o número mínimo necessário de vínculos para ela não sofrer nenhum movimento. E as hiperestáticas, elas têm vínculos além do necessário. Então, essas 2 são estruturas estáveis. Então, o engenheiro civil, ele sempre vai trabalhar com estruturas isostáticas ou estruturas hiperestáticas.
Na disciplina, a gente está trabalhando, né? O nome da disciplina é isostática, então a gente aqui está aprendendo a calcular estruturas isostáticas, né? Numa disciplina futura, período que vem, vocês vão dar, então, hiperestática. Aí vocês vão aprender como calcular os mesmos cálculos que vocês estão realizando aqui para determinar reações de apoio e depois esforços internos. Vocês vão aprender como realizar em estruturas que são hiperestáticas, né? Que não são suficientes as equações de equilíbrio. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Professora, Sim, então a gente não trabalha com hipostáticas? não, o engenheiro civil não trabalha com estruturas hipostáticas, a não ser que você esteja projetando uma estrutura que ela vai estar em movimento, mas geralmente as estruturas da engenharia civil, elas são isostáticas ou hiperestáticas. Mas a ponte, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, ela não seria considerável uma estrutura instável ou é estável? Não, ela é estável, né? Porque a ponte está lá, a ponte, ela não está... Mas o fato dela balançar continua sendo estável? Não, mas isso é outra coisa. Ah, tá. Então, porque gente... balançar disso, né? Já ficou preso lá em cima? Então, não, eu não. A gente falou... Sim, pode falar. Balança pra caramba. Em tempestade de carro, se você parar lá em cima, balança muito. Mas não chega a ponto dela ser considerável estável, né? Não, pessoal, hipostática seria aviação? Hipostática, na verdade, um avião ele estaria em equilíbrio dinâmico, né? Mas, por exemplo, uma estrutura hipostática, como a gente falou na aula inicial, por exemplo, um skate, né? Tudo que está em movimento é hipostático. Só que do ponto de vista da engenharia, vamos lá, a gente faz simplificações, né? Então, a gente está admitindo que a estrutura ela é estática, no caso da ponte de Niterói, que vocês falaram aí, ela não é, assim, o movimento dela não é zero, só que o movimento dela relativo é tão pequeno que a gente considera zero. Mas o movimento dela, né, é na própria estrutura da ponte, mas ela não está se deslocando com relação às vinculações dela, né? Ela tem uns apoios lá e esses apoios eles não estão se deslocando. É lógico que a estrutura ela sofre vibrações porque ela é uma estrutura muito esbelta, né? E uma estrutura muito com vãos muito grandes. Então ela tem vibrações, movimentos, né? Mas ela não está se deslocando, né? Para se deslocar precisaria ser um ônibus. Professora. Outro tipo de estrutura. Você falaram um avião, exatamente. Professora. Sim, pode falar. Então se eu tenho uma ponte de madeira não, uma ponte de cordas, ela também não é hipostática? Ou, por exemplo, um teleférico também não se encaixaria nisso, porque eles têm apoios que controlam eles, não deixam que eles rompam, né? É que a estrutura depende do que você está analisando como estrutura. Se você está analisando o teleférico, o carrinho, né? Ele é hipostático porque ele está em movimento. Mas, se você mas o cabo de aço é isostático, porque ele fica... O cabo que segura, ele fica seguro em duas extremidades. Exatamente. O cabo, ele não está se movimentando. O cabo, essa estrutura de suporte, né? O cabo e o vínculo formam uma estrutura que ela é isostática ou hiperestática. Não sei, depende, você tem que ver o projeto. Mas ela é isostática ou hiperestática. O carrinho já ele é hipostático, está se movimentando, né? Então, e aquela ponte com 2 cabos de aço que o pessoal bota aquele monte de madeira e atravessa por cima dela, aquilo ali é isostático também? Então, para ela ser uma estrutura hipostática, lembrem das simplificações. Você está falando uma ponte de madeira que ela vibra, né? Tem movimento. Já passou nas pontes de madeira que ela tem uma corda assim, você faz uma... Então, ela pode ter vibrações, mas essa estrutura, o vínculo dela é tão fixo, ela não consegue sair desse vínculo,
Entendeu a Sim. diferença? Então elas são isostáticas também. Isostática ou hiperestática, porque ela está Tá. em um referencial fixo, né? Sim, sim. Tá ok. Então, o que está sofrendo movimento é a própria estrutura da ponte, né? A própria estrutura da ponte por conta de cargas dinâmicas. Ela sofre um movimento, mas ela não vai embora, entendeu? Ela é instável, mas ela é instável para você passar, mas ela tem uma certa estabilidade de segurança, de firmeza, Ela é de não estável cair. porque mesmo que ela vibre, ela não sai voando, né? Ela Sim. não vai, não se movimenta e vai parar em outro lugar. Ela está lá naquele referencial, naquele ponto fixo, né? Os apoios dela, os vínculos, ela está fixa lá. Só que a estrutura, né, tem vibrações, tem um vento, mas isso não constitui uma estrutura hipostática. Dá para entender essa diferença? Uhum, tranquilo. Hipostática é uma coisa que tem um movimento permitido. Sei lá, uma estrutura sobre uma estrutura rodante. Ela é hipostática, né? Você permite um movimento, uma estrutura que roda, né? Mas a maioria das estruturas da engenharia civil não são desse tipo. Elas são estruturas isostáticas ou hiperestáticas. Elas são estruturas estáveis, né? Porque você passa pela ponte, mesmo você sentindo as vibrações, você consegue atravessar a ponte e a ponte está lá, né? A ponte não foi parar em outro lugar e você também não. Então, é uma estrutura estável, certo? Vamos lá, pessoal. Vamos ver, então, o que seriam estruturas externamente hipostáticas. Primeiro, a estaticidade, ela pode ser interna ou pode ser externa, né? A gente vai ver agora a estaticidade externa das estruturas. O que seria a estaticidade externa? O que você está vendo da estrutura em relação aos vínculos, né? Porque dentro ela pode estar constituída por inúmeras barras. Então, dentro ela pode, imagina um prédio, por exemplo. Um prédio, ele é isostático ou hiperestático, porque ele está lá sem sofrer movimentos, né? Mas imagine que dentro desse próprio prédio existe algum entrepiso ou alguma viga que ela tenha deslocamento. Então, ela dentro, ela pode ser internamente hipostática, né? Ou pode ser internamente isostática e externamente hiperestática. Então, assim, a classificação das estruturas, ela pode ser de acordo com a estaticidade interna ou externa, as duas coisas. A gente está vendo aqui agora a externa, né? A estrutura como ela é, digamos assim, fora, né? O prédio com os vínculos de apoio. A gente não sabe lá dentro o que está acontecendo, a gente está vendo ela de fora. Então, vamos lá. A estrutura ela é externamente hipostática quando o número de apoios ou vínculos é insuficiente para estabelecer o equilíbrio, como a gente já conversou, né? Então, quando isso acontece, ela se classifica como externamente hipostática. Nesse caso, o número de reações de apoio é normalmente menor que o número de equações de equilíbrio. Por que normalmente? Vocês vão ver um exemplo agora. Porque não sempre é assim, mas isso é um bom indicador de que a estrutura é hipostática. Vamos ver o exemplo aqui na figura, né? Você tem aqui uma viga apoiada em uma extremidade, né? E a gente tem aqui um apoio do segundo gênero, uma articulação. Então, esse apoio do segundo gênero, ele vai gerar duas reações de apoio, né? Uma na vertical e outra na horizontal, que seriam duas incógnitas a serem determinadas. Mas a gente tem quantas equações de equilíbrio? 3, certo? Então, se a gente tem 3 equações de equilíbrio e 2 reações de apoio, o número de equações é maior que o número de reações de apoio.
Então, essa constitui uma estrutura hipostática. Nesse caso aqui, a gente tem dois apoios, só que eles são do primeiro gênero. Gera uma reação, cada um na vertical. Então, a gente aqui também tem duas incógnitas, três equações, essa é outra estrutura hipostática. E a mesma coisa acontece com essa estrutura aqui, né? O pilar representado aqui com uma articulação, né? Um apoio do segundo gênero, da mesma coisa. Duas incógnitas, duas reações de apoio, três equações. Então, pessoal, isso é um bom indicativo. Quando vocês de cara veem uma estrutura que ela tem um número de reações de apoio que é menor que o número de equações de equilíbrio, já vocês sabem que essa estrutura é hipostática, né? Então, essa condição, ela é necessária, só que ela não é suficiente. Por quê? Olhem esse exemplo aqui. Né? A gente tem quantas reações de apoio aqui? 3, porque a gente tem 3 apoios aqui do primeiro gênero, que vão gerar 3 reações, no sentido vertical. Então, a gente tem um número aqui de reações de apoio igual ao número de equações de equilíbrio. Só que, se vocês analisam a estabilidade dessa estrutura, ela não é estável, porque ela pode ter um deslocamento aqui na horizontal. Certo? Então, pessoal, do ponto de vista estático, né? A gente analisa a estaticidade e analisa a estabilidade. Para analisar a estaticidade, a gente vê o número de reações e compara com o número de equações de equilíbrio. Se ele for menor, né, o número de reações menor do que o número de equações de equilíbrio, a gente de cara já sabe que a estrutura é hipostática. Mas se for igual, a gente precisa analisar, né, quais movimentos essas reações estão impedindo. Esse número de reações de apoio, se ele for igual ao número de equações de equilíbrio, ele vai constituir uma estrutura isostática sempre que eles não estiverem na mesma direção. Nesse caso, eles estão na mesma direção. Então, a estrutura continua sendo hipostática, porque ela pode ter um movimento na horizontal. Certo? Então, a gente precisa analisar as duas coisas, estaticidade e estabilidade. Essa aqui, a mesma coisa. A gente pode ter infinitos apoios do primeiro gênero, que se eles todos estão gerando essas reações na mesma direção, a outra direção continua livre. Então, as reações de apoio aqui são até maiores que o número de equações de equilíbrio, mas a estrutura continua sendo hipostática, porque ela não é estável. Certo? Vamos lá. Estruturas externamente isostáticas. Vamos ver as estruturas agora que são isostáticas, que são as estruturas que a gente trabalha aqui nesta disciplina, mas vocês precisam ter o conhecimento de quando elas são... Travou só para mim? Oi? Alguém falou aí? Foi, para mim ficou de boa. Então, pessoal, quando elas são isostáticas, quando o número de reações de apoio ou vínculos, né, são iguais ao número de equações de equilíbrio, porque eles são os mínimos necessários para impedir todos os possíveis movimentos dessa estrutura. Então, nesses casos, a estrutura ela é externamente isostática, né? Vamos ver esses exemplos aqui. A gente tem uma viga biapoiada, um apoio do primeiro e outro do segundo gênero. Então, vão surgir aqui 3 reações de apoio. Nesse aqui do primeiro gênero, uma reação na vertical e no outro, 2. Uma na horizontal, outra na vertical. 3 reações de apoio. A gente tem 3 equações de equilíbrio. Então, a gente pode dizer que a estrutura ela é isostática, certo? Mas a mesma coisa que a gente viu no exemplo anterior.
essa condição é necessária, mas não é suficiente. Porque se a gente tiver 3 reações na mesma direção, o número de reações vai ser igual ao número de equações de equilíbrio. Mas ela não vai ser isostática, ela pode ser hipostática, porque ela vai depender de quais movimentos essas reações estão restringindo. Mas isso aqui é um bom indicador, pessoal. Vocês olham sempre o número de reações de apoio e o número de equações de equilíbrio disponíveis. Então, as estruturas isostáticas, elas são estaticamente determinadas. O que isso quer dizer? Que a gente consegue determinar as reações de apoio e os esforços internos também, que vocês vão ver mais daqui a pouco, com as equações de equilíbrio estática, que são essas 3 equações que a gente usa para resolver toda a questão, somatório de forças e somatório de momento. Quando a estrutura é hiperestática, você não consegue determinar essas reações, nem os esforços internos, apenas com as equações do equilíbrio estático. Então, por isso, as estruturas isostáticas, a gente pode dizer que elas são estaticamente determinadas. Né? Vamos ver esse outro exemplo aqui, mesma coisa, a gente tem um apoio aqui do terceiro gênero, então a gente vai ter 2 reações nas direções x, y e um momento, mas as incógnitas são 3 reações de apoio, 3 equações de equilíbrio, se classifica como uma estrutura isostática, externamente, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo aqui dentro. No caso da viga, a gente sabe, porque é uma estrutura simples, mas imaginem um prédio que está, um modelo estrutural cheio de barras no interior, você não sabe o que acontece, então você só está analisando aqui agora a estaticidade externa da estrutura. Vamos lá. Quais seriam, então, as estruturas externamente hiperestáticas? O caso que está faltando, que seria quando o número de apoios ou vínculos são superiores ao estritamente necessário para impedir todos os possíveis movimentos daquela estrutura. Nesse caso, o número de reações de apoio ele vai ser maior do que o número de equações de equilíbrio. Então, pessoal, pela matemática, para a gente conseguir determinar um sistema de equações, a gente precisa o mesmo número de equações do que de incógnitas. Senão, a gente não pode determinar essas incógnitas. Esse seria o caso das estruturas hiperestáticas. Vocês não estão estudando essas estruturas na disciplina, mas é bom que vocês já saibam, porque vocês vão estudar em breve, né? Período que vem. Então, a gente não consegue resolver esse tipo de estrutura apenas com essas 3 equações aqui. Quando ela é hiperestática, você precisa de outras equações adicionais para conseguir resolver, ou seja, determinar as reações de apoio. No caso, a gente está falando de uma estrutura que seja totalmente hiperestática. Às vezes ela é externamente hiperestática, mas ela internamente é isostática e você consegue determinar esforços internos e depois determina as reações. Mas a gente está fazendo a explicação aqui para estruturas do ponto de vista externo. Mais para frente vocês já vão entender o que significaria a estaticidade interna. Mas é bom que fique claro aqui já, né, essa noção para vocês de quando ela é hipostática, isostática ou hiperestática. Então, pessoal, isso aqui é um indicativo de que a estrutura, né, é hiperestática, quando o número de reações de apoio é superior ao número de equações de equilíbrio. Nesse caso aqui, dessa viga, a gente não consegue determinar o valor das reações pelas equações estáticas. Né? Se você vê um exercício assim, uma questão com 2 apoios do segundo gênero, vocês não vão conseguir resolver com essas 3 equações. Se vocês percebem, as questões que a gente já resolveu, sempre tem as vigas, um apoio do primeiro gênero e outro do segundo, para a gente conseguir aplicar essas equações. Senão você fica sem conseguir determinar. Certo? Então, pessoal, esses são conceitos aí que vocês, à medida que vocês forem avançando na disciplina e depois
vocês verem passarem, cursarem hiperestática, vocês vão entender ainda melhor, mas já é bom vocês se familiarizarem com esses conceitos aí. E também com o grau de estaticidade, que a gente vai ver agora como é que a gente determina. No caso, externa, né, que a gente está trabalhando hoje aqui, explicando esses conceitos do ponto de vista da estaticidade externa. Então, o grau de estaticidade, ele pode ser calculado como o número de incógnitas menos o número de equações de equilíbrio. A gente vai representar esse grau de estaticidade pela letra G. Vamos lá, vamos ver um exemplo. Então, quando G, que é o grau de estaticidade, ele for menor que zero, a estrutura é hipostática. Né? Foi o conceito que a gente viu, né? Só que a gente agora, matematicamente, vai definir também como seria a estrutura, né? Quando G, o grau de estaticidade é zero, a estrutura é isostática. E quando G é maior que zero, a estrutura é hiperestática. Então, pessoal, vamos ver um exemplo rapidinho aqui. Nessa viga aqui, via apoiada, a gente tem um apoio do segundo gênero e um apoio do primeiro gênero. Então, a gente vai ter o quê? Duas reações aqui e uma reação aqui. Seriam quantas? 3 reações. Como a gente determina, então, o grau de estaticidade dessa viga? A gente tem N, que é o número de reações de apoio, 3. O número de equações de equilíbrio, que sempre são 3, né, no plano. Então, G, que seria N menos E, aqui é 0. Se o grau de estaticidade é 0, essa estrutura, então, se classifica como? Isostática. Exatamente. Isostática. Essa estrutura aqui é isostática. Muito bem. Vamos lá, então. Então, isso aqui é uma explicação também do que a gente viu já nas slides anteriores. Esse número, esse grau de estaticidade, né, que o número de reações de apoio é igual ao número de equações de equilíbrio disponíveis, indica que o sistema ele é determinado estaticamente. Mas esse critério não é condição suficiente para afirmar o grau de estaticidade da estrutura, porque a gente precisa analisar também a estabilidade, como nos exemplos que vimos anteriormente. Então, nesse caso aqui, vocês precisam olhar também a estabilidade. A gente tem a mesma viga aqui, com um apoio do segundo gênero e um apoio do primeiro gênero. Só que observem a disposição desses apoios. Esse apoio aqui, ele vai gerar duas reações. Ele está impedindo 2 deslocamentos, um na horizontal e outro na vertical. Porque esse apoio aqui do primeiro gênero, ele aqui está impedindo na direção horizontal. Então, o que acontece aqui, pessoal? Se ele está impedindo na direção horizontal, essa viga pode ainda girar, né? Ela pode girar. Então, mesmo que ela tenha um número de reações de apoio igual ao número de equações de equilíbrio disponíveis, do ponto de vista da estabilidade, ela não é estável, porque a disposição dos apoios ainda está permitindo o movimento da estrutura. Certo? Então, vocês fiquem atentos também a essa questão. Não é uma condição suficiente dizer que o grau de estaticidade é 0, vocês precisam ver a disposição desses apoios e conferir que realmente eles estão impedindo todos os movimentos. Certo? Outro exemplo aqui. A gente já viu, né, um pouco, mas outro exemplo. Uma viga de apoiada, 2 apoios do segundo gênero. Vão gerar 2 reações de apoio cada. Tem alguém com o microfone aberto aí. Então, a gente tem 4 reações de apoio, 3 equações de equilíbrio. O grau de estaticidade, N menos E, seria, nesse caso, 1.
como seria essa estrutura, então? Hiperestática, certo? Do ponto de vista da gente analisar o grau de estaticidade. Ela é hiperestática porque a gente não vai conseguir determinar o valor dessas reações aplicando as equações de equilíbrio. Então, pessoal, aqui tem outros exemplos, né? Outros exemplos para a gente ver. Vamos para o exemplo A. Mesma coisa, um apoio do segundo gênero, um apoio do primeiro gênero. Vão ser geradas 3 reações de apoio. Nesse caso, a disposição desse apoio está impedindo todos os possíveis movimentos dessa estrutura. Então, a gente tem aqui N incógnitas, ou seja, que são 3, equações são 3, o grau de estaticidade, então, vai ser 0, e a estrutura é isostática, né? Se esse apoio aqui estivesse girado, impedindo o deslocamento no eixo X, seria o caso que a gente já viu, que apesar de se cumprir essa condição, os apoios não estão dispostos de forma a impedir os movimentos. Então, mesmo que desde o ponto de vista da estaticidade ela seja determinada, do ponto de vista da estabilidade, ela não seria isostática. Dá para entender essa diferença? Né? Sim. A estaticidade é para a gente saber se consegue determinar as equações de equilíbrio com as equações disponíveis da estática no plano. Ela é um bom indicador da estabilidade da estrutura, mas não é uma condição suficiente, é apenas necessário. Então, vocês também precisam analisar a estabilidade para ver se ela realmente é isostática. Esse é outro exemplo. Mesma coisa, a gente tem aqui apoio ao segundo gênero, gerando 2 reações, apoio do primeiro gênero, gerando mais 2. N igual a 4, E igual a 3, grau de estaticidade igual a 1, estrutura hiperestática. Mesma coisa. E aqui, apoio C e D, vamos ver aqui por último. Nesse, a gente tem 2 apoios do primeiro gênero, e aqui a gente tem 3, a gente já viu esse exemplo também. Mas como seria do ponto de vista da estaticidade, calculando o grau de estaticidade? No exemplo C, tem 2 reações de apoio, que são as nossas incógnitas, 3 equações de equilíbrio, G menor que 0, perdão, menos 1. Como é menor que 0, então ela seria como? Hipostática. Hipostática, porque ela pode se movimentar. Exatamente, é hipostática. Aqui, a análise da estaticidade está dando já essa indicação, que ela é hipostática. E no outro caso, a gente tem 3 incógnitas, 3 equações, G é 0. Mas ela é isostática? Isostática. Ela não é isostática, pessoal, porque Ela essa pode disposição dos movimentar. apoios, eles não estão impedindo todos os movimentos. Então, do ponto de vista da estabilidade, mesmo que G seja igual a 0, ela continua sendo hipostática, certo? Então, essas estruturas aqui são hipostáticas. Perfeito. Então, aqui acaba essa parte, pessoal. Vocês já sabem, de qualquer forma, que na disciplina a gente está trabalhando com estruturas isostáticas, né? Mais para frente, na disciplina de hiperestática, vocês vão precisar mais entender como determinar esse grau de estaticidade, porque vocês vão calcular estruturas hiperestáticas, e isso é importante. Na disciplina aqui de isostática, vocês nem precisam, mas já é bom vocês saberem isso, né? Ficarem com esses conceitos aí na cabeça de vocês. Então, pessoal, vamos dar uns 15 minutos, né? E a gente depois continua com a segunda aula, tá bom? Então, 8h45 a gente continua, tá bom?
Ok. Então, até daqui a pouco, então.